Ó, tem uma perguntinha Mano, aqui. tem um monte de pergunta aqui. Eu vou começar com a da Radassa, tá? Ó, nessa questão Ai, ainda, Radassa, seria essa possível... linda. Ela é. Seria possível usar o mesmo padrão interno para todos os analitos? De novo, se você considerar que a resposta desse composto que você escolheu é compatível com a resposta de todos, porque às vezes o que acontece? É uma razão. Então, o numerador e o denominador tem que estar muito próximo à relação. Se você tiver um numerador muito grande, né, um denominador muito grande, tem software que ele vai encurtar o eixo Y. E aí fica difícil você ver a diferença de um pelo outro. E vice-versa. Se você tiver um denominador muito pequeno em relação ao numerador, você não vai corrigir. Você não vai conseguir enxergar a correção. Então, se você entender que este analito ele é compatível para todos a classe dos compostos que você está analisando, você pode usar um padrão sim, sem problema. Caso contrário, se você tiver divergências, pegue por similaridade e separe por grupos. Né? Então, a gente faz muito isso. Né? No caso, Radassa, lá no Semivoc, a Radassa é da turma do Semivoc também, viu? Ela faz muito mais coisa, mas também faz Semivoc. Lá no Semivoc, a gente separa por grupinho. Cada grupinho tem o seu padrão interno, às vezes um ou dois, tá? Isso aí. Esse é aqui, a próxima. E aqui, o Dr. Oscar tá aqui com nós, muito legal, carinho. A Renata aqui, ó. É necessário usar PI em GCFeed? Olha a pergunta. Olha o nível da pergunta. Ou deve-se usar somente quando estiver trabalhando... Né? Estiver trabalhando em baixas concentrações próxima ao LD do equipamento. Olha, padrão interno em GC sempre é bom, principalmente se você está fazendo algum trabalho com injeção manual. Porque o erro da injeção sem padrão interno fica quase que impossível, tá? Se você está com o amostrador automático, o efeito diminui menos. Mas quando você está manualmente fazendo as injeções, o padrão interno acaba sendo fundamental no feed em qualquer concentração. Por quê? O processo de vaporização no liner, a gente não consegue controlar. Né? Às vezes a gente vaporiza um monte, tem um split, né? Faz a divisão, separa um monte, mas nem sempre da mesma forma. Lembra? Precisão. Né? A ideia do padrão interno é essa. Então, se você estiver trabalhando no manual, tem que ter um padrão interno. Tá? É importantíssimo ter um padrão interno. Em qualquer técnica, principalmente no feed. Tá? Eu acho que é um pouco mais tranquilo quando você trabalha com HPLC convencional. Tá? O HPLC convencional ele vai bem, segura um pouco. São raras as situações que a gente... Raras, né? Que a gente utiliza... Não é tão usual. Você vê, mas não é tão usual. É só para situações específicas mesmo. Tá? Quando você põe massa, aí também se torna mais obrigatório, tá? E quando você trabalha com concentrações muito altas, muitas vezes você não sente a necessidade do padrão interno. Né? Porque a resposta é alta, né? Você está numa zona de conforto maior, então você não sente tanta necessidade do padrão interno. Na hora que você vem para as concentrações mais baixas, que aí você precisa segurar o reggae de todo lugar, então aí o padrão interno acaba sendo muito bem-vindo, mesmo sendo um GC-Feed. Ô, Tati, a Kelly. Oi, Kelly! Nossa, eu falei de você semana passada, que eu tô... um outro projeto? Deixa eu explicar. É que eu cuido de todos os projetos da TZF, tá bom? E aí a gente tá com um processo na sua área, Kelly, que é a área de fertilizantes, né? Esse mesmo. E, nossa, eu lembrei muito de você, que a gente começou a fazer a validação de todos os métodos, né, do manual do Ministério da Agricultura. E aí eu lembrei de algumas perguntas que você fez lá durante a live. E eu e a Gra estamos direto aí em contato com esse projeto. Está sendo muito bacana todo o planejamento da validação lá. Então vamos lá, qual é a diferença perguntinha aqui, ó. Entre o cheque de curva e padrão interno? Ah, tá. Vamos lá. É assim, ó. O padrão interno, ele é um composto de controle, né? Um analito de controle. E o cheque de curva, ele acaba sendo uma amostra de controle. Qual que seria a diferença, tá? O padrão interno, ele faz parte da sua curva de calibração. Então, na hora que a gente escolher, temos um método
por exemplo, os métodos de absorção, que eu sei que você trabalha com isso, a gente pode trabalhar com o ítrio também, Fá? Ítrio. A No gente pode... absorção? Sim. É. A única coisa da absorção, só precisa tomar cuidado, porque tem que ser uma absorção multielementar. É Tá? verdade. Tem que ser, porque senão ele faz um de cada vez só. Um de cada vez. Aí não dá para fazer 2 leituras para descontar um do outro. Mas tem um equipamento que é uma absorção multielementar, que ele faz numa aspiração mais de um elemento. Então, nesse mais de um elemento, um seria o ítrio, e a gente poderia utilizar, tá? Como padrão interno. Ou, se não tem lâmpada de ítrio, a gente escolhe um elemento que não tenha na sua amostra, tá? E ajusta a concentração. Mas aí, no caso da absorção, você tem que ter na técnica multielementar, senão não dá para a gente trabalhar. Verdade. Aí a gente tem o caso do ICP. Aí o ICP daria para a gente trabalhar tranquilo com o ítrio como padrão interno. Então, na hora que você lê ele vai fazer parte da sua curva de calibração. Então, no nosso eixo Y, vai ser a resposta do meu analito pela resposta do meu padrão interno. Tá? E aí ele vai vir em todas as suas amostras como um composto para fazer a correção desse processo de quantificação, tá? E o cheque de curva, ele já é uma amostra de controle. Essa amostra de controle, ela é preparada para verificar a sua curva de calibração, saber se a sua curva de calibração está válida. E a gente sempre recomenda que, se a gente quer checar a nossa curva de calibração, eu tenho que usar um padrão de marca ou de lote diferente daquele que foi usado na curva, para que realmente eu prepare ele numa concentração conhecida e faça a quantificação em cima da minha curva, que eu estou querendo verificar se ela está válida ou não. Tá? Aí, feito isso, aí a gente segue com as amostras desconhecidas, ou se ela não passar, né, seu cheque de curva ficar fora, aí você vai precisar refazer sua curva de calibração, tá bom? Bom, tem mais uma aqui do nosso mestre Dr. Oscar. Pessoal, segue o Dr. Oscar nas redes, tem muita coisa legal, principalmente no LinkedIn, ele manda um monte de artigo que tem que parar para ler, tá? Manda tem bem. que parar, que é muito legal. Aí ele fez uma pergunta aqui. Não recomendam fortalecer a amostra com PI desde o preparo da amostra? É que entra naquela questão que a gente estava falando do surrogate do padrão interno, né? Sim. Então, assim, depende. A gente tem, sim, um processo que, se a sua curva de calibração ela passar pelo mesmo trajeto das suas amostras, então eu posso colocar o padrão interno lá e vir com ela, que aí eu vou monitorar a rota inteira, porque eu não tenho diferença entre a curva e as amostras. Agora, nos casos em que a curva de calibração ela é insolvente e as suas amostras passam por uma rota de preparo para chegar num extrato que é compatível com a sua curva, aí a gente recomenda os 2 controles, que seria o padrão interno, depois do extrato pronto para frente, né, para análise no equipamento, e o surrogate, que seria monitorar a rota como um todo. E aí ele entra lá na fortificação da amostra e vem com ela até o equipamento. Beleza? Legal. Aqui, o Thiago. Até quando eu posso estender minha curva analítica? Excelente. E como determinar a melhor concentração do padrão interno? Excelente. Boa! 2. Deixa eu até contar que eu estou aqui num processo que no software você já pode cadastrar a validade da curva. E aí, você escolhe, tipo, você quer escolher que a curva vale 1 mês, 2 meses, 180 dias, né? Excelente. Acho um recurso muito bom no software, a partir do momento que você tem essa informação verdadeira. E aí, quem vai te dar essa informação verdadeira, eu vou colocar aqui, né, carta de controle. É a carta de controle, através dos cheques de curva, né? Aí você, com o tempo, você vai tendo um histórico de comportamento dessa curva. Porque o que vai... Ai, desculpa. Ih, a Tati travou um pouquinho. Ô, Thiago, Voltei. Ele falou de estender aqui, ele falou de estender, Tati, mas é estender ela de validade ou de concentração? Ou de faixa de trabalho, né? Pode ser de faixa de trabalho. É verdade, pode ser. Então, o que acontece, Thiago? Tem um negócio que chama
os equipamentos eles dão linearidade em potência de 10 de resposta. Linearidade dinâmica, alguns chamam. Tá? Linearidade dinâmica. Então, sempre a gente pega esse valorzinho, que às vezes é 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, tá? Existem algumas situações que você consegue estender bastante, tá? Bastante. Só que cada analítico, quanto mais você estende essa curva em termos de concentração, cada analítico ele tem uma resposta. Então, tem analíticos que ele comporta na extensão completa, do 10 à quinta, 10 à sexta, 10 à sétima. O Dr. Oscar trabalha com um equipamento aí que acho que é 10 à sexta ou 10 à sétima, que a eletromultiplicadora consegue chegar até lá. Então, você precisa monitorar mesmo na validação até quando você pode estender. Normalmente, se a gente estiver trabalhando com técnica espectroscópica, com ICP, a gente coloca um comprimento de onda mais sensível na faixa baixa e um comprimento de onda menos sensível na faixa alta. Por exemplo, no ICP, eu consigo fazer uma funcionalidade que a gente chama de multical, de juntar duas curvas. A minha linearidade vai de ppb a porcentagem numa única curva de calibração. Tá? Aí só um cuidado. Tá me ouvindo? Eu troquei de fone. Tá tudo bem? Pra caramba. Tô ouvindo tudo. Então tá bom. Vou falar mais baixinho. Aí a gente só tem que tomar o cuidado que se essa extensão for da faixa de trabalho, a gente sempre na rotina, a gente avalia só o R quadrado, né? E aí a gente vai entendendo se tá tudo bem com a correlação. Mas a gente não pode esquecer que quanto maior é a minha faixa de trabalho, maior é a minha incerteza da regressão. E aí você também tem que entender se isso tá tudo bem para você seguir com uma incerteza maior ou não, tá? Que aí é assim também que a gente vai escolhendo qual faixa de trabalho que a gente vai usar. Uhum. Legal? E aí o padrão interno sempre tenta trabalhar com ele, tá? No N3. Começa com N3 da curva. No ponto médio da curva, tenta escolher a molécula, trabalha naquela concentração e vê se ele corrigiu legal. Depois você ajusta para mais ou para menos, lembrando que a relação, né, deve ser muito próxima de 1, numerador e denominador, tá? Não muito abaixo nem muito acima, senão a gente não corrige nada ou a gente corrige muito e não consegue enxergar o eixo Y. Radassa, aqui ó, no caso que perguntei, adiciono o PI após o preparo. Precisão, ótimo. Meu sistema de injeção não é muito bom. Precisão, Radassa, ótimo. É isso aí mesmo. Tá? Tanto na curva. Lead. PI sim. É em tudo mesmo. Uhum. Em tudo, né? Tanto na curva, quanto nas amostras, quanto no branco. Para você ver a resposta. Tudo. Amostras desconhecidas, amostras de controle, todo mundo que entrar na sequência tem que ter padrão interno. Senão não faz codificação, ó. Lead, ó, é PCPOS, para GC, para qualquer técnica analítica, tá? Legal. Ó, o Thiago, ele colocou aqui, ó, validade e concentração. A validade, né, é o que a Tati colocou. Carta controle, que vai dizer qual é, tá? E a concentração é aquilo que eu comentei contigo. Cada equipamento ele vai dar uma concentração dinâmica. Tiagão, acho que a gente conversou de espectroscopia, né? Da absorção, se for multiplicadora, é bem pequenininho, tá? É 10 a segunda, 10 a terceira. Agora, espectrômetros de massa vão até 10 a sexta. E CPOS também pode chegar a 10 a sexta, 10 a sétima, tá? Com aquele artifício que a gente colocou. Beleza? Faltou adição de padrão. Temos 3 minutos. Pois é. A gente fala muito. Vamos lá. Na adição de padrão, quando a gente fala, né, que a gente vai precisar trabalhar com adição de padrão, é porque eu não tenho a minha matriz, a minha amostra, né, sem o meu analito de interesse. Isso quer dizer que eu vou assumir que isso está acontecendo, que eu não tenho uma matriz isenta, vou analisar ela tal qual, né, analisar tal como ela está ali, para entender o quanto ela tem, e aí trabalhar com as adições de padrão, certo? Essa? Aí, isso. Mas aí, que acontece, gente? A Radassa, ela fez uma pergunta pra gente, né? Mandou, obrigado por ter mandado, que é sobre as curvas matriciadas, né?
que é esse caso aí. Então, você tem um efeito de matriz, você assume aquele efeito de matriz para você, mas a sua matriz está com quantificação abaixo do seu LQ de interesse, certo? Aí você constrói uma curva em cima da matriz. Beleza? Isso é fazer a curva matriciada. Quando a gente aborda a adição de padrão, é você construir uma curva em cima da matriz, tá? Mas você tem na matriz uma quantidade de analito de interesse, uma concentração de interesse. A adição de padrão é quando eu faço interpolação dos eixos e aí eu consigo esticar essa curva no eixo negativo e ter o valor em módulo, tá? A gente tem que só tomar cuidado um pouco com o nosso português, porque esse método é additional standard em inglês, tá? Que é diferente do spike e diferente da curva de matriz, tá? O additional standard a gente usa basicamente com técnicas de CP, espectroscópicas, porque eu tenho que pegar a minha amostra, que eu não sei quanto tem, separar ela em 5 alíquotas diferentes e adicionar o padrão de forma proporcional, né? Proporcional nessas 5 alíquotas diferentes. É como se eu fizesse uma curva especialmente para a minha amostra. Porém, o meu ponto zero é a minha amostra que eu não sei quanto tem. E aí o próprio software, ele extrapola essa curva para o eixo X na parte negativa e te dá o valor em módulo. Se você trabalha com ICP e está na dúvida, isso, gente, na rotina, vocês vão pirar, tá? Isso é muito difícil aplicar na rotina, a adição de padrão. Mas se você que trabalha com ICP está na dúvida, se você está tendo efeito de matriz ou alguma coisa parecida, você usa esse método para anular esse efeito de matriz, né? E compara com um método tradicional de padronização interna ou curva de calibração externa que você já tem. O valor tem que bater. Se der um desvio muito grande, quer dizer que você está com problema no preparo da sua amostra, certo? 1 hora é pouco. A Jaque. Nossa, estamos aqui. A Jaque fez, ó, a matriz pode interferir na resposta do PI quando a curva é externa. A matriz pode interferir na resposta do PI. Jaque, espero que esteja tudo bem por aí. A Jaque faz dioxina e furano. Sensacional esse método. Ô, Jaque, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas assim, se a gente está trabalhando com curva externa, eu não tenho padrão interno. É isso. Se eu tenho curva interna, eu vou ter o padrão interno. Se ele está sendo colocado depois da sua amostra preparada, então a matriz pode ser que ela não interfira, porque ela não vai participar do seu processo de preparo, né? Eu vou querer avaliar dele do equipamento para dentro. Se eu colocar o PI lá no começo, aí sim, porque ele vai passar pela rota inteira do preparo. Eu não sei se eu entendi, Jaque. Depois, se você quiser mandar mais esclarecendo para a gente. A Jaque, ela trabalha com uma aplicação bem especial, bem especial. E às vezes, cromatograficamente, se o preparo não ficou legal, pode ser que apareça um pico na retenção do seu PI. Não é comum aparecer uma massa igual, tá? No caso aí do GC massa-massa. Não é tão comum aparecer uma massa igual. Mas pode aparecer um pico naquele tempo de retenção. Aí a gente tem que dar uma olhadinha se oxidou os ácidos... aquela etapa que você faz de oxidação dos ácidos graxos, já que eu acho que tem que dar uma olhadinha melhor, tá? Porque se um ácido graxo sobrou e tem a mesma massa do seu PI, dançando, tá? Aí a gente precisa trabalhar com aquelas coluninhas lá de sílica ácida. Acho que aquele pedaço lá que a gente oxida os ácidos graxos, tem que dar uma olhadinha. E aí fica supimpa, tá? Show. Tudo bem? Temos mais? Temos mais? Nós também, sim. Tchau. Pessoal, só rapidinho sobre o fator de resposta, bastante gente usa, tá? Só toma cuidado que o fator de resposta, a curva de fator de resposta, são para detectores que a gente chama de absolutos, tá? Ou seja, não importa a característica da molécula, ele vai dar a mesma resposta de sinal. TCD é assim, índice de refração é assim. Quando a gente parte para feed, o número de carbonos na molécula influencia diretamente na resposta.
Não quer dizer que dois compostos com a mesma concentração vão ter a mesma área, certo? Então, há um fator de resposta, 2 minutos, pelo amor de Deus, há um fator de resposta diferente para o outro. Isso aí precisa ser calculado. Então, tomem cuidado com o fator de resposta, principalmente para controle de produção. Pronto, falei. Bom, acho que é isso, né? Que a gente tinha planejado para hoje. Mas, nossa, eu gostei. Eu também. Acho que podemos continuar assim. Que aí a gente já vai dando duas visões do mesmo negócio e vai ficando bom. E porque, aí vocês ficam mais à vontade de fazer pergunta de qualquer coisa. Então tá bom. Então, na próxima semana a gente se vê de novo, em dose dupla, no mesmo bate-horário, em algum lugar que estivermos na semana que vem. Tendo as dúvidas, manda pra gente, recomendação de tema. E, ó, muito, muito, muito obrigado pelo carinho de todo mundo, viu? Que tá aqui com a gente. Obrigada, viu, gente? Pode mandar que a gente prepara aqui, passa um assunto que é do interesse de vocês sempre pra gente ir se ajudando, tá bom? E não esquece de olhar lá o nosso TZF Play, com todas as lives que o Fá já fez, que eu já fiz e agora que a gente vai fazer junto. Tá tudo disponível lá no canal para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, sugerir novos assuntos, novas discussões, aquilo que dá as dor de barriga no laboratório, né? Tá bom, então gente? tá bom. 15 Obrigada. Segundos. Tchau, Beijo. tchau, viu? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.